Muito boa tarde, turma de Catanduva. Hoje vamos para a nossa 33ª rodada. Depois de algum tempo parado aí por causa do trabalho, correria dia a dia, jogos em cima de jogos durante a semana, então ficou muito difícil de eu conseguir conciliar os nossos vídeos de dica. Muita gente veio me cobrar no PV por que eu não estava fazendo, o que tinha acontecido, mas infelizmente foi por isso mesmo, foi por causa da correria. Teve jogos aí na segunda, terça, jogos atrasados e faz isso, faz aquilo. Você chega em casa e às vezes você está sem tempo, já passou do horário de postar. Então, aproveitar que essa semana teve um pouco mais de espaço e a rodada vai ser, o mercado vai ser fechado só amanhã às 3 da tarde, né, no domingo. Hoje nós temos a final da Libertadores, né, para acompanhar. Então a gente vai colocar aí toda as dicas, as sugestões que a gente costuma colocar para vocês. Peço desculpa novamente por causa das outras rodadas, mas foi realmente por causa de tempo mesmo, não deu para me conciliar o trabalho com a postagem do vídeo. Mas vamos lá, vamos tocar para frente aí, estamos na reta final, 33ª rodada. Eu já vou colocar para vocês aqui o patrocinador da rodada, o Sport Show Material Esportivo, que fica ali na Rua Brasil 784, com o telefone 3524-7483. Para quem está participando da final da Copa do Brasil, né, da Copa Libertadores, perdão, e da Copa do Brasil também, né, que é Palmeiras e Grêmio, lá tem todo o material esportivo, camisa do seu time de coração, chuteiras, luvas, joelheiras, tudo a parte de ginástica, roupa de atletismo. Então tudo você encontra lá na Sport Show. Procura lá o nosso amigo Guzoni, pode procurar também o Gouveia lá, que ele também vai te dar uma atenção. E vamos que vamos. O mitou da rodada, pessoal. O mitou da rodada foi nada mais, nada menos uma pessoa que nunca ganhou nada na liga, né? A Camilinha. Esse ano ela já ganhou, na promoção dos 10 anos, ela ganhou um alinhamento e balanceamento, ela ganhou um desafio e agora ela ganhou o Mitô. A mulher, e depois eu vou colocar a dica dela para vocês, você vai ver a análise que ela fez. Ela pontuou o jogador que tem que ser colocado e o porquê que tem que colocar aquele jogador. Ela te dá mais ou menos uma triagem aí, por que tem que colocar aquele jogador nessa rodada, na 33ª rodada. Bom, Camilinha, 115 pontos, arrebentou com uma média de ponto aí, se eu não me engano, foi 40 e poucos pontos, 115, arrebentou, subiu demais na classificação geral. E meus parabéns. Mostrou aí, mostra que as mulheres aí têm um conhecimento sim, e vocês vão ter uma noção pela análise que ela faz na dica que ela mandou aqui pra gente. E o Micol da rodada, infelizmente, foi o nosso amiguinho aí, o Heitor. Heitor, filho do meu grande amigo Juliano Rossi, fez 15 pontos, ele quis apostar no time dele, rapaz, ele colocou, acho que de 12 ele colocou 9 ou 10 do Corinthians, e o Corinthians perdeu na rodada, aí foi por água abaixo. Heitorzinho, fala pro teu pai dar uma dica, ou é teu pai que tá escalando e colocando a tua foto, eu tô achando que é teu pai que tá escalando e colocando a tua foto, hein? Teu pai é traíra pra caramba. Mas beleza. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês agora as sugestões que a gente já separou aqui, né? Para a gente já dar uma triagem para vocês, certo? Bom, tá aqui lembrando que os jogos começam amanhã, domingo, dia 31, tá? Às 16 horas, primeiro jogo do Vasco contra o Bahia, tá? E teremos apenas 8 jogos. Os jogos do Palmeiras e do Santos, que estão na final da Libertadores, não valerão para essa rodada, tá? Começamos amanhã, às 4 da tarde, e finaliza com o último jogo entre Sport e Flamengo, lá na Ilha do Retiro, na segunda-feira, às 8 da noite. Bom, goleiros, pessoal, nós colocamos aqui o goleiro do Inter, do Flamengo, do Bahia e do Vasco, tá? O Douglas. Douglas vai jogar fora de casa e o Vasco, se vocês forem analisar aqui, eu vou fazer uma triagem mais ou menos aqui, o Vasco jogando em casa, né? O Vasco vai jogar em casa. Então, se vocês forem pegar aqui, o Vasco cede muito a DD e o Bahia conquista bastante DD. Então, nos últimos jogos aí, nos últimos 5 jogos, o Vasco cedeu 6 DD para goleiro e o Bahia conquistou 7. Então, é uma boa pedida o Douglas aí que a gente separou, tá? Nos últimos 5 jogos aí, ele negativou só no jogo do Flamengo,
que ele fez uma DD só. O resto da média dele é 2 DDs. Então o Douglas aí para essa rodada é interessante. Marcelo Lomba é outro detalhe que a gente colocou aqui. O Red Bull Bragantino, que é a melhor campanha do segundo turno, tá? Ele, se for por turno, o Red Bull Bragantino seria o líder nesse momento. Ele cedeu 9 defesas difíceis para goleiros, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos. Se vocês forem analisar aqui a triagem, ó, todos os goleiros que ele jogou fora de casa, o que menos fez foi o Cássio com 2.8. Fez 2 DDs. Então ele faz sempre 2. E se o Inter sair com o SG, pode ser que o Marcelo Lombi mite, tá ok? Outro goleiro que nós separamos aqui, Fernando Miguel, é o jogo ao contrário do Bahia, mas é um goleiro que nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 jogos ele fez 5 DD e o Bahia cedeu 7. Então vai ser um jogo de ataques e eu acredito que tanto o Fernando Miguel quanto o Douglas podem ter aí uns bons desempenhos nesse jogo. E detalhe, se acontecer de um dos times pegar o SG, a chance de eles mitarem no gol é muito grande. Ó. Fernando Miguel, 1.8, 12, que ele pegou, acho que ele pegou aqui o SG, 7.8, então é um goleiro também de potencial para essa rodada. Tá? E o Hugo Souza vai jogar fora de casa, o Flamengo sempre toma gol, tá? Porém, a gente separou o Hugo aqui porque o Sport é um time que nos últimos 5 jogos, se não me engano, ele teve 3 jogos que ele cedeu SG para o time adversário. Ele não é muito de atacar, então o Hugo Souza é mais voltado para SG. Se porventura um ataque, uma defesa que ele faça lá e conquistar o SG, pode ser que ele faça aí seus 9, 10 pontos. Ok? Então o Hugo é mais a questão de segurança para SG. Porém, o Flamengo não estima aquela defesa, aquela segurança total na defesa. Então é uma aposta, tá? Tem que analisar bem o jogo. Talvez você está com pouca cartoleta aí, você não quer abrir mão de algum jogador, coloca o Hugo Souza como um goleiro de SG e monta o seu time para o resto. Zagueiros, pessoal, nós colocamos zagueiros aqui, ó. Nós colocamos o Fluminense, o Vasco, o Galo e o Grêmio, tá? O Vasco vai pegar o Bahia, os zagueiros. O Bahia, nos últimos 5 jogos, ele cedeu em média 5 pontos para zagueiros, ó. Cedido 5 pontos para zagueiros. Então é um time que cede bastante pontos para a zaga. E o Leandro Castan é um zagueiro que ele gosta de desarmar. Ele está sempre ali focado nos desarmes. É um cara que tem uma média aí de quase 4. Então é um zagueiro que pode valer a pena para essa rodada. Tá? Deixa eu ver aqui. Em questão de números, vamos ver se a gente tem aqui em questão de números. Opa, deu um chute aqui. Desarmes para zagueiros. O Bahia já cedeu 19 desarmes para zagueiros do adversário nos últimos 5 jogos. E o Vasco é o terceiro que mais conquista, tá? Então, se você for analisar aí, ó, Leandro Castanho, ó, sempre está fazendo alguns desarmes e por o Bahia ceder bastante desarmes, é um jogador válido para essa rodada. Júnior Alonso, a gente está contando aí, eu acredito que o Fortaleza é um time que entrou na zona de rebaixamento nessa última rodada com o Bahia ganhando do Corinthians. Ele passou na frente do Fortaleza e jogou o Fortaleza lá para baixo, tá? E os zagueiros do Galo nessa questão aqui, o Júnior Alonso, às vezes, jogando dentro de casa, ele passa a ser um lateral esquerdo, apoiando junto com o Arana ali. Então, às vezes, ele joga com 3 zagueiros e o Júnior Alonso ele cai mais para a esquerda, apoiando mais o meio campo junto com o Arana, e o Arana atacando mais. Então, é interessante o Júnior Alonso por surgir até um SG jogando dentro de casa, porque eu acredito que o Galo vai jogar pressionando demais o Fortaleza, ainda mais agora que ele ganhou o último jogo e criou a oportunidade dele brigar
diretamente pelo título. Então eu acredito que o Júnior Alonso pode surgir um SG e algumas. Deixa eu pegar a estatística aqui, ó. Quem cede. O Fortaleza já cedeu 15 nos últimos 5 jogos, 15 desarmes para zagueiros, tá? Então, ó, se você for pegar os zagueiros que jogou contra o Fortaleza, se sair com SG, a tendência dele imitar. Ele não faz negativo. Ó. O do Botafogo, mas o Botafogo praticamente é sem parâmetro, né? O Botafogo é o lanterna do campeonato. Fora isso, ele sempre dá uma pontuação interessante para zagueiro, tá? Então, é interessante o Júnior Alonso para essa rodada aí. David Braz vai pegar o fraco Coxa, perdeu de goleada o último jogo aí contra o Flamengo, que era um jogo atrasado. O Renato precisa fazer esse time ganhar novamente, tá certo que vai jogar fora de casa, porém o David Braz jogando para Cartola, o David Braz ele sempre foi um bom jogador para Cartola, para você ver, um jogador que quase não joga, sempre está no banco, mas a média dele é 4. Então eu vejo, e até um SG aí para essa rodada. E outro zagueiro, pessoal, o outro zagueiro que a gente coloca aqui são os zagueiros do Fluminense. Tanto o Lucas Claro quanto o Nino, tá? São os zagueiros que pode surgir um SG, porque vai pegar o Goiás. Nos últimos 5 jogos, acho que o Goiás deixou de fazer gol em 2 ou 3 jogos. Então deu SG para o time adversário. E eles têm uma boa regularidade. Se você pegar o Lucas Claro, por exemplo, já tem 2 gols. Tá? E o Goiás gosta de tomar muito gol de bola aérea, principalmente de zagueiro. Tá? Tem 34 desarmes e nenhum cartão amarelo. Não é um zagueiro faltoso. E o Nino, tá? O Nino é um zagueiro também que tem uma média boa, 3,41. É um cara que sempre está subindo para o ataque. Tá? E tem 38 desarmes, já tem 2 gols também. Então, o Goiás, como é um time que gosta de tomar bastante gol de bola parada e bola alçada, os 2 zagueiros do Fluminense é interessante para essa rodada. Tá, ok? Então, essas são as dicas para zagueiros. Laterais, pessoal. Lateral a gente separou aqui. Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio e Flamengo. Ok, vamos lá. Começamos com o Galo. O Galo vai jogar dentro de casa. Como eu já havia falado para vocês, o Guilherme Arana, ele apoia demais o ataque, sempre está no ataque, finalizando, cruzando, sempre está na área. Então é um lateral interessante para a rodada, tá? Vai pegar um frágil time aí que é o Fortaleza que está brigando para não cair. E se vocês forem pegar o gráfico aqui, ó, a regularidade dele é tamanha. Você vê que é difícil ele fazer uma pontuação negativa. Tá? Então o Guilherme Arana, ou propriamente o Guga, tá? Que a média é quase igual, um é 4,5, outro é 4,3. Tá? Porém, o Guga é um cara que chega menos no ataque, é um cara que desarma mais. Tá? Se você for pegar aqui os desarmes do Guilherme Arana, 45 desarmes, porém tem 6 assistências e 3 gols. Já o Guga, ele tem apenas um gol, apenas uma assistência e 64 desarmes. Então a gente tem que analisar aqui em questão de desarmes, tá? A gente colocou aqui alguma coisa, ó, lateral direito nos últimos 5 jogos, quem mais conquista? Ó, o Galo, ele conquista apenas 6, que é com o Guga, tá? E o Fortaleza, ele cede apenas 6. Então, eu acredito que entre o Guga e o Guilherme Arana, eu vejo, por questão de ofensividade, o Guilherme Arana melhor para ser rodado. Os laterais que a gente colocou aqui, tanto o Egídio quanto o Calegari do Fluminense, são laterais interessantes porque o Goiás, ele é um time que cede bastante, ó, lateral direito, que foi a questão do Calegari, que é um cara que desarma demais, ó. Jogando dentro de casa, o Calegari faz 7, 6, 9, 14. Esse 14 aqui foi só de desarme e saldo de gol. Ele não teve gol, não teve assistência. Então é um cara que desarma demais. E o Goiás é um time que ó, é o terceiro em ceder desarme para a lateral direita. Então o Calegari seria interessante para essa questão. Né? O Egídio, ele está em 4º lugar aqui, como que conquista roubadas. Porém, para a lateral direita, o Goiás ele não cede muito. Mas, se contar uma assistência do Egídio, até mesmo um SG, pode ser que consiga alguma pontuação expressiva. Tá?
O Egídio aqui, os últimos jogos ele vem com uma regularidade boa, tem 61 desarmes e já tem 4 assistências. E, estatisticamente, o Goiás é um time que toma muito gol de cabeça, de zagueiros, até meio-campista, até o próprio Fred. Então, e o próprio Egídio está ali sempre batendo faltas nas laterais, né? Falta lateral é o Egídio que bate e assistência pode surgir que é uma aposta, tá? Fluminense aí, nesse caso, é uma aposta. O Grêmio é a mesma questão dos zagueiros lá. Pode surgir um SG. Diogo Barbosa vem numa regularidade interessante, tá? Tem 46 desarmes, 3 assistências, tá? E é um time que, ó, nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa, ele teve 8, conquistou 8 desarmes. Já o Curitiba cedeu 14. É o terceiro time que mais cede desarmes para a lateral esquerda. Entendeu? Se vocês forem pegar aqui a estatística do Diogo Barbosa, dá uma verificada aqui, ó. 4.5 e 7.9. Então ele tem uma pontuação expressiva nos últimos jogos jogando fora de casa e pode surgir aí um SG do Grêmio, tá? Que a defesa é muito forte e o Coxa é um dos piores ataques do campeonato. E nós colocamos também aqui a lateral do Flamengo. Por quê? Porque o Sport cede muito SG para os times, tá? O Sport nos últimos 5 jogos aí, se eu não me engano, teve 3 jogos que não fez gol em nenhum time, tá? Mesmo jogando em casa. E o Sport, ó, já cedeu para a lateral esquerda, por exemplo, que é o Felipe Luiz. Cedeu 11 roubadas de bola e o Felipe Luiz roubou 18. É o terceiro time que mais conquista roubada de bola. E o Sport é um time que já cedeu 11, é um número considerável aí. Se surgir um SG, pode ser interessante. A lateral direita, vamos ver com o Isla, que é um cara que ataca demais, tá? É um cara que no último jogo contra o Grêmio, ele fez o 4º gol, tá sempre na área, e ele dá bastante assistência também. Se vocês forem pegar aqui, ó, ele já tem 5 assistências, já tem um gol, 45 desarmes. A regularidade dele é muito interessante, ó, tá? Se ele não toma gol, ó, é aquela história. Se ele não toma gol, ele faz cerca de 9, ó. Então, eu acho que tem bastante opções aí para essa rodada de lateral, tá ok? Cabe a vocês analisarem, ver qual que encaixa melhor na estratégia de vocês e partir para o abraço. Meio campo, pessoal, meio campo. Flamengo, Galo, Ceará, Internacional. Eu acredito que não vai fugir muito disso daí, a não ser que vocês queiram alguma aposta aí que eu, particularmente, eu não consegui enxergar. Tá? A aposta que eu posso enxergar aí pode ser um Raul, né, do RB Bragantino, que é um cara que desarma demais e o Inter cede demais. É uma aposta, tá? É um time que o Inter é o segundo time que mais cede desarmes para volante e o Raul é o terceiro que mais conquista. Tá? Se vocês for pegar a estatística, isso é uma aposta, não está nas minhas indicações lá, tá? Mas é uma aposta. O resto eu não vejo diferença aqui para o meio campo. Depois eu vou mostrar os mais escalados, vocês vão analisar. Arrascaeta fez um baita de um jogo contra o Grêmio, deu passe e fez gol. E Johan é o cara da bola parada, é o cara do batedor de pênalti, ainda mais agora que o Keno não vai jogar. Então o Johan é o homem do pênalti, vai jogar dentro de casa, eu acredito que vai ser unânime para essa rodada. E o Vina vem arrebentando aí, tá negativo, porém vai jogar em casa, vai pegar o Furacão, então eu vejo uma boa potencial. E aqui a gente separou, pessoal, além do Arrascaeta, eu esqueci de falar para vocês, que vem num bom desempenho, é o próprio Diego, que encaixou bem no meio campo ali, junto com o Gerson, e o Everton Ribeiro, que fez gol. Qualquer um desses 3 que forem colocados pode dar certo. Ah, pode duplicar o Flamengo? Pode. Everton Ribeiro e Arrascaeta, Diego e Arrascaeta, eu acredito que o Arrascaeta é unânime. Ah, eu vou triplicar. Perfeito, pode colocar também que eu acho que é válido. A única coisa que eu vejo que o Diego sempre sai ali com 25 minutos do segundo tempo, o Rogério Ceni está substituindo ele. Então, pode ser que aí interessante seria Everton Ribeiro e Arrascaeta. Tá? E nós colocamos o Inter de Porto Alegre. Vai pegar o Red Bull. O Red Bull é um time que dá muito espaço no meio campo
para meio-campista, porque ele joga muito avançado com o Claudinho de um lado, Arthur do outro e o Ítalo ali aberto. Então aquela transição do meio-campo é muito aberta. Então o Patrick pode ter uma chegada, ter um bom desempenho no meio-campo, porque ele tem uma média muito interessante. E o Edenilson é o motorzinho ali que está sempre ou chegando de trás para finalizar ou a mesma assistência. Também é uma aposta viável para essa rodada, se vocês quiserem sair da mesmice, que depois eu vou colocar dos mais escalados aí para vocês. Tá ok? Ataque, pessoal. Nos ataques nós colocamos aí Galo, Inter, Flamengo e São Paulo. Tá? São os mais escalados. Bruno Henrique, Gabigol. Eu acho que é unânime, vai pegar o fraco Sport e está precisando vencer. Eu acredito que tem um bom potencial. Luciano é o cara que voltou depois da contusão, voltou fazendo gol, manteve a regularidade de quando antes dele se machucar, então vale a pena, tá? O ataque do Galo é interessante, mesmo não tendo o Keno ali particular, aquela bola caída para lateral ali, mas o Savarino provavelmente vai fazer isso, e Vargas vindo um pouco mais de trás e o Eduardo Sacha ali infiltrado no meio da área ali para fazer o 9, né? Para fazer o centroavante. O Vargas vai fazer um falso 9 vindo de trás. Acho muito interessante também. Mesmo não tendo o Keno, qualquer um desses três que colocar é interessante. Não vejo viável dobrar o Galo. Mesmo jogando em casa, eu não vejo viável dobrar o Galo por causa que tem mais opções aí. Tanto o próprio Luciano quanto o Flamengo. E nós temos aí um dos artilheiros nos últimos 5 jogos, e o Yuri Alberto vai jogar dentro de casa, tá? O Red Bull Brasil, Bragantino, sempre toma gol jogando fora de casa. Todos os jogos ele toma gol jogando fora de casa, tá? Só não tomou do meu Corinthians, né? Não, do Corinthians ele tomou sim, né? Não, mentira, foi 2-0 e não tomou não. Mas ele sempre vem tomando gol. É só meu time que tá difícil, viu? Tá difícil o Corinthians esse ano. Então o Yuri Alberto é um dos mais escalados e vale a aposta também no Inter. Tá? O Caio é um falso 9 que vem de trás também, ele é aquela maquininha, aquele motorzinho que flutua entre a zaga ali, abrindo espaço tanto para o Edenilson infiltrar e fazer a armação, contra o próprio Patrick. Tá? O Caio é aquele que faz o facão entrando na lateral da área ali, para abrir a defesa. Então é um outro cara que eu não vejo potencial nele, vejo mais potencial no Yuri Alberto, porque é um cara de área e é um finalizador nato, e tá com a estrela, né, fazendo gol à torta direita e vai jogar em casa. Tá? Então essa aí é o time, as sugestões que a gente colocou para vocês. Os mais escalados até o momento: o Hugo, o Júnior Alonso, Vitor Cuesta, Calegari e Guilherme Arana, Vina, Arrascaeta, Johan, Gabriel, Gabigol, Yuri Alberto e Luciano, o técnico de São Paulo. Eles são os mais calados até o momento, tá ok? Essa rodada, quem escala o time, a última rodada, o time da Liga, nós fizemos 93 pontos. Quem foi que escalou foi o Robinho e o Bordoni. Essa rodada, quem escala é o André Chinelis e o Fabinho Beta, tá? E por enquanto, eles passaram o time pra gente aqui, é esse time aqui: Everson, Calegari, David Braz, Cuesta e Guilherme Arana, Johan, Vina e Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Savarino, técnico São Paulo. Esse é o time da Liga por enquanto. Nós vamos colocar o time final lá no nosso Instagram amanhã, tá? Acompanha a Liga Turma de Catanduva, tá? Acompanha nosso Instagram lá. A gente vai colocar o time final se tiver qualquer mudança, mas por enquanto é isso aí, tá certo? Agora eu vou colocar para vocês, pessoal, o time o palpite da Camilinha, né? A Camilinha que fez um vídeo aí de palpite para nós, muito interessante, diga-se de passagem, e bem explicativo. Acompanha aí. Vai lá, Camilinha, manda para eles aí. Olá, cartoleiros, tudo bem? Meu nome é Camila, eu fui o mito da 32ª rodada com o time Camilinha Batista FC. Estou aqui para dar 3 dicas para vocês, tá? A primeira, lateral de São Paulo, Reinaldo, bastante ofensivo, né? Tem o fator pênalti ao seu favor. Lembrando que o goleiro titular do Atlético Goianiense está de fora, então grande chance de imitar, além da sua média ser muito boa fora de casa. Segunda dica, Johan, Atlético Mineiro, joga em casa, né?
um meia bem ofensivo ali, dá bastante assistência, faz gol, bem participativo, tá? E a terceira dica, Yuri Alberto, né? Não podemos deixá-lo de fora, vai ser um dos mais escalados. O Inter joga em casa, tá em busca do título, grande chance dele marcar um golzinho ali, tá bom? Boa sorte a todos. Tá aí a Camilinha, você viu a explicação aí do Reinaldo, goleiro do Atlético Goianiense, muito bem explicado, não é à toa que ela vem ganhando vários brindes, vários desafios nossos aí, ela entende bem. E detalhe, já chegou em fase de premiação no final do campeonato aí, chegou entre se eu não me engano, em um campeonato aí, uma temporada, ela ficou em terceiro, se eu não me engano, na Liga Geral, e já levou até mata-mata. Então, parabéns aí, Camilinha, obrigado pelo apoio aí. Bom, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês. Desejo aí um bom final de semana, uma boa rodada. E lembrando, nosso patrocinador da rodada é o Sport Show. Aquele que é apaixonado por esporte, pega seus materiais tudo lá. Na Rua Brasil 784, telefone 3524-7483. Pessoal, desejo a todos um bom final de semana, uma boa rodada. Aos amigos e cartoleiros palmeirenses, sofram um pouco. Aos amigos e cartoleiros santistas, sofram poucos, que vença o melhor, que quem errar menos, eu acho que leva o jogo, por ser um jogo só. Eu acredito que o time que errar menos consiga levar o título. Infelizmente, meu time não está na final. Não irei torcer para ninguém, nem contra o Palmeiras, nem contra o Santos, porque qualquer um que for campeão, eles vão zoar nós corintianos. Eu não consigo fazer que nenhum dos dois ganhe título, um vai levar. Então, mas eu vou apreciar o jogo como um bom esportista, como um amante de futebol, eu vou estar lá prestigiando o futebol, a final. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Uma boa rodada. Fui!